Olá, bom dia. Sou a Carolina Oliveira, estudante de Educação Física EAD da UniOeste. E hoje estou aqui para apresentar para vocês uma aula sobre contração muscular e ciclo cardíaco. O que é a contração muscular? A contração muscular ocorre quando a actina desliza sobre a miosina nas células musculares, permitindo os movimentos do corpo. As fibras musculares contêm os filamentos de proteína contráteis de actina e miosina dispostas lado a lado. Esses filamentos se repetem ao longo da fibra muscular, formando o sarcômero. O sarcômero é a unidade funcional da contração muscular. Para ocorrer a contração muscular, são necessários 3 elementos: estímulo do sistema nervoso, as proteínas contráteis de actina e miosina, e energia para a contração fornecida pelo ATP. Agora vamos entender o passo a passo do mecanismo da contração muscular em uma fibra muscular esquelética. O cérebro envia sinais através do sistema nervoso para o neurônio motor que está em contato com as fibras musculares. Quando próximo da superfície da fibra muscular, o oxônio perde bainha de mielina e dilata-se, formando a placa motora. Os neuromotores se conectam aos músculos através das placas motoras. Nessa imagem podemos ver a contração muscular do nosso bíceps. Com a chegada do impulso nervoso, a terminação ozônica do neuromotor lançam as suas fibras musculares a acetilcolina, uma substância neurotransmissora. A acetilcolina liga-se aos receptores da membrana da fibra muscular, desencadeando um potencial de ação. Nesse momento, os filamentos de actina e miosina se contraem, levando à diminuição do sarcômero e, consequentemente, provocando a contração muscular. A contração muscular segue a lei do tudo ou nada, ou seja, a fibra muscular se contrai totalmente ou não se contrai. Se o estímulo não for suficiente, nada acontece. A contração muscular pode ser de 2 tipos: contração isométrica, quando o músculo se contrai sem encurtar o seu tamanho. Exemplo, a manutenção da postura envolve uma contração isométrica. E contração isotônica, quando a contração promove o encurtamento do músculo. Exemplo, movimento dos membros inferiores. Também temos a contração isocinética, que ocorre quando o músculo exerce uma força contra uma resistência constante, como, por exemplo, dentro da água com velocidade controlada. Nesse tipo de contração, a tensão é máxima em todos os ângulos da articulação envolvida. É geralmente usada para teste de força muscular. Exemplo, hidroterapia. Agora irei falar para vocês um pouco sobre o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é a somatória dos eventos da contração e relaxamento que ocorre em decorrência dos estímulos elétricos nos miocitos cardíacos. Ele se inicia no final da sístole atrial e termina após um novo ciclo de contração e relaxamento atrioventricular. O ciclo cardíaco é formado por 6 fases no total. São elas: contração isovolumétrica, ejeção ventricular, relaxamento isovolumétrico, enchimento rápido, diástase e sístole atrial. A contração isovolumétrica marca o início da sístole ventricular e vai até a abertura das válvulas semilunares. Nesse período, o volume ventricular permanece constante, o que explica o seu nome. O início dessa fase coincide com o pico da onda R no eletrocardiograma e com o início da primeira bulha cardíaca. Na sequência da abertura das válvulas semilunares, ocorre a ejeção ventricular, que se subdivide em 2 fases: a ejeção rápida e a ejeção lenta. Durante a fase de ejeção rápida, há um aumento abrupto na pressão ventricular e aórtica,
redução acentuada no volume ventricular e grande aumento no fluxo sanguíneo da aorta. Já na fase de ejeção lenta, inicia-se após a curva de redução do volume ventricular diminuir de velocidade, um pouco antes do pico de pressão sistólica aórtica. A fase de ejeção ventricular termina com o fechamento das semilunares, dando início à fase de relaxamento isovolumétrico, caracterizada por rápida queda de pressão ventricular, sem alteração de volume. Essa fase pendura até a abertura das válvulas anteroventriculares. Assim que ocorre a abertura das válvulas, inicia-se a fase de enchimento rápido. Dessa forma, o sangue que está nos átrios passa rapidamente para os ventrículos relaxados. Com isso, há reduções nas pressões atriais e ventriculares e aumento súbito de volume ventricular. Esse processo evolui para a diástase, que equivale a uma fase de enchimento ventricular, lento pelo sangue, que vem das veias cavas e da veia pulmonar, enquanto as válvulas permanecem abertas. Por fim, a sístole atrial ocorre na sequência da onda P do eletrocardiograma e consiste em uma contração atrial que termina de encher os ventrículos de sangue. Ela promove um pequeno aumento das pressões atriais ventriculares e venosas e do volume ventricular. Dessa maneira, chega ao fim o ciclo cardíaco. Como podemos ver, é fundamental a compreensão das curvas de pressão e volume e as respectivas associações com os fenômenos do ciclo cardíaco e o traçado do eletrocardiograma. Por isso, para facilitar a compreensão, existe o diagrama de Wilks, que correlaciona todas essas variáveis que está a seguir. Como podemos ver nessa imagem, isso aqui é o diagrama de Wilks. Agora eu irei falar para vocês um pouco sobre a sístole e a diástole. A sístole e a diástole ventriculares são compostas por uma soma de eventos do ciclo cardíaco, sendo que as fases de contração isovolumétrica e ejeção correspondem à contração ventricular, ou seja, a sístole, enquanto as fases de relaxamento isovolumétrico, enchimento rápido, correspondem à diástase e sístole atrial, compõem o relaxamento ventricular, ou seja, a diástole. Nessa imagem, podemos ver a sístole e a diástole, ou seja, contração, saída de sangue para os vasos, que corresponde à sístole, e diástole, relaxamento, entrada de sangue do coração. E aqui termina minha aula de contração muscular e ciclo cardíaco. Obrigada a todos.